Pessoal, a gente está refletindo nessas semanas, até o período de Natal, obviamente, né, no tema de Natal, no tema do nascimento de Cristo, no Advento. E a gente vai ter essa reflexão nesse texto de Miqueias hoje, cujo título eu dei de Ele será a nossa paz, que é o último verso ali que a gente vai ler. E já pega a tua Bíblia, por favor, abra. Acho que alguns versículos estarão ali, mas vamos fazer a moda antiga, né? Os incas, eles vinham com bíblias para a igreja, bíblias de papel impresso, João Ferreira Almeida, e as pessoas folhavam a Bíblia durante o culto, elas acompanhavam. Hoje é só tela, né? Mas enfim, não tem problema se for tela, tá? Desde que você ame a tua palavra, que você leia ela, abre aí comigo para a gente acompanhar. E esse período do Advento a gente pensa e reflete primeiramente no Jesus Cristo, tem misericórdia. Eu vou para o lado aqui, tá, Ricardo? Só por causa do... Então a gente reflete primeiramente no nascimento de Cristo, na vinda dele, na encarnação dele, como já foi dito aqui, e meditado, mas também tem um aspecto futuro desse período do Advento que aponta para outra vinda de Cristo, né? Para a sua segunda e definitiva vinda, para reinar com a gente para todo sempre. Então, nós trabalhamos esses dois aspectos. A Carol falou sobre o Jesus bebê, coisa mais linda, mais fofa e maravilhosa, humilde, que se esvaziou. E esse texto em especial, ele vai falar sobre isso, mas o foco principal dele é sobre o Cristo que voltará para reinar, o Cristo como um rei, o Messias prometido, esperado pelo povo de Israel e aguardado por nós também. E mesmo isso sendo um evento futuro, não sabemos o dia, nem a hora, nem o Filho sabe o dia e a hora do seu retorno. Nós somos agraciados com pequenas vindas dele durante a nossa vida. E, por exemplo, hoje, né, o Senhor desceu aqui e nos ministrou de maneira especial. E eu confesso que eu fico na bateria ali, eu fico super concentrado. Cara, eu queria estar tipo ali, meu Deus, eu não consigo concentrar nas duas coisas. E você acaba se segurando e não deixa fluir. Enfim, foi maravilhoso ver o que Deus fez, mas eu estava ali, pô... eu queria experimentar esses negócios também, eu queria estar correndo igual o pastor aqui, mas eu estou tocando, meu Deus, se eu começar a correr, eu vou correr com a música. Mas enfim, é muito bom experimentar dessas pequenas visitas do Senhor. Ele que não nos deixa, Ele que é Deus conosco, nos deu o seu Espírito. E então a gente vive sempre nessa sombra, dessa esperança de um dia nos encontrarmos definitivamente com Ele para não largar mais dEle. E Ele voltará como nosso Rei, como Messias, e Ele será a nossa paz. Então, quero te convidar a ler comigo Miqueias 5, a partir do versículo 2 e até a primeira frase do versículo 5. Algumas Bíblias, ele vai acabar no versículo 5a e vai ter um espaço para a parte B do versículo 5. Então, alguns tradutores separam essa perícope e a gente vai ler. Então, Miqueias 5:2 diz assim: E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dor estiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. E ele será a nossa paz até aí. Amém. Então, só para a gente contextualizar rapidinho, o profeta Miqueias não é dos mais conhecidos, é um livro pequeno, relativamente pequeno ali do fim do Antigo Testamento. Essas profecias, essa palavra que a gente leu, ela foi dita, registrada cerca de 700 anos antes de Cristo. E durante todo o Antigo Testamento nós vemos essas profecias e essas palavras acerca do Messias. Ninguém era para ser pego de surpresa, porque desde que homem e mulher caíram no jardim do Éden, o Senhor prometeu que do descendente dela viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, o descendente dela, a semente da mulher. Já lá no início do Gênesis, apontando para Cristo. E a gente vai ver todo o Antigo Testamento
tirando os olhos do povo daquilo que estava acontecendo agora, seja o exílio, sejam as guerras, sejam as dificuldades, e fazendo com que eles olhassem sempre, um dia virá o Messias prometido, um dia virá. Então, Miqueias fala acerca desse Messias nesse texto, 700 anos antes de Cristo. E, apenas por informação, Miqueias, ele, talvez todos saibam ou não, a nação de Israel era dividida entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte é o reino de Israel, o reino do sul de Judá. E Messias, apesar de ele fazer algumas profecias para o reino do norte, o foco dele é para o reino do sul. Então, todos os profetas da Bíblia, eles têm essas ênfases. Alguns profetizam apenas para os reis do norte, para o povo de Israel, e outros profetizam apenas para os reis do sul, apenas para o povo do sul. E o caso de Miqueias, o foco maior dele aqui é o reino de Judá, o reino do sul, da onde vem o Messias prometido, onde nasce Cristo, que é o que o texto diz, essa profecia para nós. Então, a gente precisa lembrar que, muito próximo dessa data de Miqueias, o reino do norte foi tomado pela nação dos assírios. Foi um exílio brutal, 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 brutal. Se você for ler os registros, eles dizem que os caras eram sangue no olho demais. Então, vamos pensar, Moisés foi levantado para tirar o povo do Êxodo, para tirar o povo do Egito, que está registrado em Êxodo, certo? Então, era de certa forma comum, isso fazia parte da identidade daquele povo, o exílio, ser retirado do local da habitação deles. Então, aqui Miqueias está profetizando, muito próximo dessa data, o Israel é levado para a Síria, o reino do norte, e 100 anos depois dessa profecia, aconteceria a tomada da Babilônia, do reino de Judá, do reino do sul. Então, ele está meio que profetizando muito próximo a esses dois períodos de exílio. O reino do norte, pela Síria, o reino do sul, pela Babilônia. Então, como todos os outros profetas do Antigo Testamento, Miqueias faz duras, severas acusações ao povo de Deus, aos governantes, aos sacerdotes, ao povo como um geral, às famílias. Por quê? Sem exceção, todos quebraram e continuavam a quebrar a lei de Deus. Desde que a lei foi dada, nunca ninguém cumpriu ela à risca. Nunca ninguém do povo de Deus, com exceção de Cristo, que cumpriu ela com perfeição, nunca ninguém conseguiu dar conta das prescrições, daquilo que Deus tinha ordenado ao seu povo fazer. E a desobediência do povo, o povo se voltava para os seus ídolos, o povo esquecia de Deus, o povo esquecia da sua lei. Isso sempre resultava em duras punições, em consequências horríveis para o povo. E como eu falei anteriormente, a gente está muito próximo dos dois períodos de exílio. Então, o reino de Judá, o reino do norte e o reino de Judá sendo exilados por causa da quebra da lei, por causa da idolatria, por causa dos pecados deles. No capítulo 3 de Miqueias, ele diz que os líderes julgavam por suborno, os sacerdotes, que eram os que cuidavam do culto, que eram os que cuidavam das ofertas, eles queriam saber apenas de lucrar, e os profetas eram gananciosos. Eles queriam profetizar e queriam ganhar dinheiro em troco. Queriam, enfim, se aproveitar disso. Muito parecido dos nossos dias, né? Governantes corruptos, igreja corrompida, religião corrompida, os pastores famosos em seus helicópteros e os relógios de R$25 mil, e os tênis, que é ridículo, que os caras têm coragem de usar aquilo. Assim, a gente está muito próximo daquele contexto, se a gente parar para pensar. No capítulo 7, Miqueias diz que desapareceram da terra os piedosos, e não há entre todos um só que seja reto. Todos ficam à espreita para derramar sangue, cada um caça o seu irmão com rede. Olha que coisa pesada. Ele está, tipo assim, passando a régua, não tem ninguém reto, não tem ninguém puro, não tem ninguém que teme o Senhor. E como se não bastasse, estão se estraçalhando entre si, entre a própria família. Cada um caça o seu irmão com uma rede. 7:6 ele diz, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa. Então esse era o contexto complicado para o qual Miqueias profetizou ao povo de Judá. Sacerdotes e profetas corruptos, ou seja, a religião corrompida, governantes corrompidos, o povo estava em profundo sofrimento, famílias corrompidas e o anúncio do exílio. Como se não bastasse, estava tudo horrível e ainda ele estava falando, vocês vão sofrer por causa da desobediência de vocês, porque o coração de vocês é duro, vocês não se arrependem, vocês não retornam ao Senhor. Então, nesse cenário desgraçado, eu li slide, porque eu escrevo slide para não esquecer de passar, que senão a gente fica parado. Nesse cenário desgraçado,
Nos últimos versículos de Miqueias, ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Então, diferente do povo que estava completamente à parte, completamente ignorante acerca de Deus, acerca da sua lei, com um coração endurecido, o profeta tinha seus olhos fixos num evento futuro, num lugar futuro, numa pessoa. Ele vivia numa esperança viva do futuro reinado do Messias que estabeleceria seu trono e traria ordem a todas as coisas. Porque para pensar nesse cenário bem negativo, se o profeta ficasse olhando apenas as coisas ao redor dele, como os governantes viviam, como os sacerdotes viviam, como as famílias viviam, ele ia ficar deprimido. De onde que ele ia tirar força para profetizar, para falar alguma coisa, para servir aquele povo? Para onde ele olhava tinha desgraça, desgraça e desgraça por todo lado. E está certo que a gente tem muita coisa boa nos nossos dias, mas também tem muita desgraça acontecendo ao nosso redor. Tem pessoas que são mais sensíveis a isso, tem outras que fazem um pouco de vista grossa e, tentam ignorar. Esses dias a gente ligou, nunca faz isso em casa, mas tem antena na TV agora por causa da Copa. E a gente estava assistindo um jornal, o Fantástico. Senhor amado, fazia muito tempo que a gente não assistia. É 10 minutos, você, não posso começar com a minha cabeça nessa semana cheia de... E não é nada contra o Fantástico, o Globo, nada. É só uma constatação. Nós não fazemos isso nunca, ligamos o Fantástico e, cara, só desgraça. Meu Deus, se a gente não tiver um lugar firme para se apoiar, se a gente não tiver uma esperança viva, a gente vai surtar, a gente vai deprimir, vai falar, não, de fato, não tem mais o que fazer. Vamos só esperar a vida passar. Tem muita coisa difícil acontecendo. Então, esse é um convite, esse texto, a gente olhar, apesar de tudo que está acontecendo ao nosso redor, como Miqueias, olhar para o futuro. Olhar para o Messias prometido, para aquele que virá. Então, vamos lá, meus irmãos. Peço para você acompanhar comigo, vai ter slide aqui. Para facilitar o verso 5, capítulo 5, verso 2, ele diz: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Na nova versão transformadora, na NVT, fica um pouquinho mais fácil de entender algumas palavras. Ele diz assim: mas você, Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. Então, a cidade de onde Jesus nasce, Belém, ela era uma pequena cidadezinha ao sul de Jerusalém, cidade essa também que nasceu o rei Davi, e posteriormente viria a nascer o Cristo, o Messias prometido. Porém, apesar desses dois fatos grandiosos, não havia absolutamente nada demais naquela cidade. Era uma cidade insignificante, muito pequena, comparada com as capitais, comparada com os outros polos. E o profeta diz: de você me sairá aquele que há de reinar em Israel. Como eu comentei anteriormente, o Antigo Testamento é recheado de diversas profecias acerca de Cristo, e tem uma bem conhecida, que o Rodolfo Abrantes fez conhecida, que é Isaías 9,6, onde diz: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Não apenas o Rodolfo, mas a Vitória, a Carol, nas músicas que a gente cantou hoje, né? Como é bom música Bíblia, recheada de Bíblia, né? A gente canta seguro, sabendo que Deus vai gostar do louvor. Tem umas que não são boas de cantar. Quero te convidar a abrir a Bíblia comigo em Mateus 2, onde faz referência também a essa profecia de Miqueias. Esse não está ali na tela, então corre comigo em Mateus capítulo 2, para a gente ver a relação desse texto com o nosso texto principal, o nosso texto base de Miqueias. Mateus 2, do 1 ao 6, diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E agora ele se refere a Miqueias. Verso 6, e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel.
É interessante que o evangelista Mateus ele acrescenta algumas coisas a mais nesse texto, dando uma moral para Judá. De modo nenhum, você é menor entre as principais de Judá, para Belém. Você não é, de modo nenhum, a menor entre as principais, porque de você sairá o guia que apacentará o povo, de você virá o pastor, de você virá o nosso rei. Então, Jesus Cristo, a gente precisa deixar essas coisas a limpo. Tem muito visitante, não sei de onde você vem, o quanto que você está habituado com essas coisas, então pode parecer óbvio para muita gente, mas não está todo mundo na mesma página no que diz respeito às doutrinas básicas da fé cristã, então é necessário a gente dar uma passada e uma recapitulada em algumas coisas. Primeiro é que Jesus Cristo ele não foi gerado e ele não foi criado. Quando a gente pensa em Jesus encarnando, Jesus pelo Espírito sendo colocado dentro da Virgem Maria, a gente pode cair nesse erro de pensar que em determinada época, em determinado momento, há 2000 anos atrás, ele simplesmente foi criado, ele simplesmente foi gerado como se ele não existisse anteriormente. Jesus Cristo é Deus e ele é Deus eterno. Por ele ser Deus, ele é eterno. Ele não tem início, ele não tem fim, ele não foi criado por ninguém. Ele é eterno junto ao Pai e junto ao Espírito. Ele é tanto Deus quanto Deus Pai é Deus e quanto o Espírito Santo é Deus. Essa é a Santíssima Trindade. Eles são Deus em três e são eternos. Colossenses 1,17, Paulo diz que ele é antes de todas as coisas. Cristo Jesus é antes, ele é anterior a todas as coisas. Então, para a gente usar, e para os presbiterianos ficar felizes, o que a Confissão de Westminster fala sobre isso, para nos ajudar a pensar sobre esse tema? No capítulo 8, diz que aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem. O profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. E deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente e para, no tempo devido, ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Então, desde toda a eternidade, Deus deu um povo para Cristo. Porém, no devido tempo, essas coisas aconteceram. Cristo nos remiu, nos chamou, nos justificou, está nos santificando e irá nos glorificar. Então, isso tudo aconteceu antes do que a gente entende e compreende por tempo. Em Apocalipse diz que Cristo, como um cordeiro, ele foi morto com efeito antes da fundação do mundo. É umas coisas que dão uma bugada na nossa cabeça, ela dá uma travada na nossa cabeça. Mas diz que a morte de Cristo ela é eficaz, ela tem efeito desde antes de que o mundo fosse criado, apesar disso, no espaço-tempo, ter acontecido há 2000 anos atrás. Faz sentido? Não. Venham para a igreja mais vezes, venham para a escola bíblica, venham para a classe de novos membros. A gente tem muita gente capacitada para nos ajudar a entender esses temas. Frequentem os pequenos grupos, tá? Vamos nos relacionar, isso é uma forma de a gente se ajudar a entender. Isso que para muitas pessoas pode ser coisa básica. Tá bom, Bruno, mais do mesmo. Não, mas, enfim, teu irmãozinho ao lado pode querer saber um pouquinho mais sobre isso. A parte 2 desse capítulo 8 diz: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns. Contudo, sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. Isso é uma loucura, é um mistério da encarnação de Cristo. Sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai, igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, Ele tomou sobre si a natureza humana, Ele se esvaziou, Ele se despiu, abriu mão da glória dEle, assumiu forma de servo. Então, Jesus Cristo é Deus tanto quanto o Pai, tanto quanto o Espírito. E essa verdade precisa nos fazer estremecer, sabe? É muito comum a gente pensar em Jesus Cristo como a parte boa da Bíblia. Quantos aqui já ouviram falar, eu prefiro o Deus do Novo Testamento? Tipo, não Deus do Antigo Testamento, ou eu prefiro o Novo Testamento, não apenas o Deus do Novo Testamento, como o Novo Testamento. O Antigo Testamento não vale para nada, passou, aquilo de lá não tem mais efeito. Tipo, todo mundo já ouviu falar sobre isso. E a gente faz um erro terrível, que é partir Deus, como se isso fosse possível.
quer falar Deus Pai. Não, isso é muito bruto, eu vi umas histórias muito estranhas no Antigo Testamento, eu vou ficar com Jesus porque Jesus é mais tranquilo, é aquele ripão cabeludo que a gente vê nos filmes, barbudo, paz e amor, que fala com prostituta, que fala com os viciados, que fala com os ladrões, que chama os caras para andar junto, que está na mesa com eles. E de fato tem muitas coisas que são conflitantes acerca da vida, do caráter de Jesus, ele encarnado em terra, e que chocou, de fato, e fez com que ele fosse morrer na cruz, e fez com que os caras ficassem de cabelo em pé. Com que autoridade que você faz essas coisas? Como que você está falando que você é filho de Deus? Da onde? Você está maluco? Vamos te matar. Então, Jesus Cristo é Deus, Ele é santo, Ele é temível, e Ele é digno, sim, da nossa adoração e da nossa obediência. Então, esse período de Advento, esses dias que a gente se aproxima do Natal e que a gente pensa na encarnação de Cristo, ele numa manjedoura, sendo amamentado, como a confissão fala, tomando propriedades essenciais da humanidade, enfermidades comuns. A gente não pode ficar apenas com a nossa mente nesse fato maravilhoso que nos dá vida, que nos transforma, mas a gente sempre tem que ser lembrado de que Ele é rei, de que uma vez que Ele foi assunto ao céu, Ele venceu a morte, Ele se tornou rei, rei sobre toda a terra, e Ele vai voltar para julgar, Ele vai voltar como um rei. É o cordeiro e o leão na mesma pessoa. Esse é o nosso Deus, Deus Jesus Cristo. Então Ele foi profeta anunciando a mensagem do reino de Deus enquanto Ele esteve em terra, com poder, com milagres. Mas Ele também pagou a dívida por nossos pecados, nos abrindo o caminho ao Pai. Então, Ele foi um profeta, palavras poderosas, falando acerca do reino de Deus, mas também Ele pagou a dívida pelos nossos pecados, nos levando de volta ao Pai, nos abrindo o caminho, nos dando essa oportunidade como um sacerdote. E Ele também ressuscitou e está sentado sobre o trono de todo o universo. São os 3 ofícios de Cristo. Cristo como rei, como um sacerdote e como um profeta. Esse texto, como já ficou óbvio, ele fala mais acerca do ofício profético de Cristo. Verso 3 diz assim: portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores estiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Então, primeiramente, aqui nós vemos uma referência do profeta ao cativeiro babilônico, que estaria prestes a acontecer. O Senhor os entregará, então o restante dos seus irmãos voltará. Então Deus já havia anunciado anteriormente, através de outros profetas, que seria necessário que Judá ficasse cativa na Babilônia por 70 anos. Ele já tinha anunciado, e é engraçado, né, ele anunciar uma desgraça, uma calamidade, um negócio desse, mas ele fala, não, mas é 70 anos. Vocês vão ficar no período de 70 anos. Eu tenho controle sobre tudo. Vocês vão para lá porque vocês vão ser tratados, porque vocês me desobedeceram, porque vocês estão idólatras, vocês me esqueceram de mim, mas serão 70 anos, vão bastar para que eu fale, para que eu ministre o coração de vocês. Então, isso aconteceu um tempo depois. Mas as dores de parto aqui desse verso, elas também apontam para as dores de parto que a própria Virgem Maria sofreu, uma vez que ela iria gerar Jesus 700 anos depois. Então, assim como as dores do parto de um cativeiro babilônico, Deus reuniria os judeus novamente. Jesus, no futuro, ele reuniria um povo para si de todos os cantos da terra, que é a sua igreja, somos nós, os gentios, que fomos enxertados nessa videira. Pensa que isso aqui não tinha nada a ver sobre nós. Estamos a, sei lá quantos mil quilômetros de Belém, de Judá, de Israel. Foi aberta uma janela de graça para nós e a gente está aqui hoje. A gente não pode esquecer disso, da graça, da dádiva que é pertencermos a Cristo, crermos nele, conseguirmos o adorar. Você entende que nenhum de nós aqui faz isso por mérito próprio, é uma graça concedida a nós. Nós éramos inimigos de Deus, estranhos a Ele, avessos a tudo que diz respeito a Deus. Mas Ele resolveu abrir o nosso olho, Ele resolveu amolecer o nosso coração para as verdades dEle. Então Ele está reunindo de todos os cantos da terra a sua igreja. Verso 4 diz: e Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora Ele será engrandecido até os confins da terra. Eu achei incrível, enquanto estava lendo, meditando nesse texto, essa referência a Cristo, de que Ele se manterá firme. E se a gente parar para pensar na história do povo de Israel, o povo de Israel é um povo errante. Deus tira eles, através de Moisés, do Egito, e é pouco tempo que passa para os caras se esquecerem
do lugar de onde eles foram tirados. Eles começam a reclamar para Moisés: o que você fez? Deixasse a gente morrer lá, a gente tinha onde morrer, a gente tinha cebola para comer, você traz a gente para esse deserto. Se você acompanhar a história, a narrativa de todo o povo de Israel, é um negócio de muito sobe e desce. Eles não eram nada constantes, eles não eram nada perseverantes. Os reis de Israel nunca conseguiram perseverar por muito tempo. Um ou outro, sim, foi fiel, foi obediente ao Senhor, mas vinha o sucessor dele e estragava tudo. Eles nunca foram firmes. Então isso sempre direcionava a mente do povo de Deus para o porvir. Uma vez que eles não eram constantes, eles não conseguiam obedecer à lei de Deus, os seus reis não eram íntegros, eles não conseguiam perseverar na lei do Senhor, na obediência do Senhor, isso fazia com que a mente deles fosse direcionada para o futuro. A gente precisa de um rei que seja firme, de um rei que seja constante, de um rei que dê conta do recado e que reine eternamente. Para não correr o risco de esse cara, que foi um rei bom, morrer, o filho dele vir e estragar tudo, como acontece diversas vezes nos relatos bíblicos. Então, onde está esse Messias prometido? Onde que está o descendente da mulher que nos foi prometido, que esmagaria a cabeça da serpente? Miqueias diz que ele se manterá firme, porque, meus irmãos, existe apenas um que é fiel, existe um apenas que dá conta do recado. Então, pensando para nós e para as nossas oscilações, assim como o povo de Israel, para a nossa desobediência, para as nossas idolatrias como o povo de Israel, todo mundo que anda cambaleando, sem esperança, cansado, oscilante, inconstante. A boa notícia para nós hoje é de que há um Deus que é firme. E é engraçado porque a gente está pensando nele, numa manjedoura, simples, humilde, pequenininho, vulnerável. Mas lá estava o Deus que é reto, que é firme, que iria julgar por toda a eternidade o seu povo com justiça, com firmeza. A gente tenta, a gente se levanta e a gente tropeça. E a gente fica uma semana firme orando, meu Deus, está muito bom. Na semana seguinte, a semana passa que a gente pensa, meu Deus do céu, cara, eu não consegui abrir minha Bíblia, estou trabalhando, final de ano, tem reunião daqui, reunião de lá. A gente é tomado constantemente por angústias, por medos, a nossa mente é desviada das verdades do Senhor. Você compreende? Faz sentido? Tipo, todos nós somos muito oscilantes. Não há firmeza de fato em nenhum de nós. O mais maduro dos crentes aqui tem as suas oscilações, tem os seus períodos de queda, de falha, carece da glória de Deus, tanto quanto todo mundo que está aqui. Salmos 45:6 diz assim: o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Uma profecia também do rei Davi acerca do Cristo, do seu descendente que viria. O trono de Cristo é para todo sempre, não oscila, o reinado de Cristo não oscila. Aconteça o que acontecer, nada abala o trono dele. Então o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reina sobre absolutamente todas as coisas. Então, meus irmãos, o convite é para que nós olhemos para Ele juntos hoje. Porque Cristo, como Hebreus diz, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será assim para sempre. Diferente de nós, oscilantes, errantes, que tropeçamos com frequência, Ele está lá firme, reinando em absoluto, com graça, com misericórdia sobre todas as coisas. Amém? Então o verso 4 diz: Ele apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. Ele é o nosso bom pastor, Ele é o rei, Ele é o nosso bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Não tem motivo para a gente não confiar nele. Não tem como a gente não se entregar ao nosso Cristo, que é o nosso bom pastor, que nos leva por pastos verdes. Então, apesar de ele ter se esvaziado na sua encarnação, de toda a sua glória, de todos os seus atributos, eles ficaram, de certa forma, abafados ali dentro dele, porque ele não deixou de ser Deus. Ele hoje está vestido de glória, ele reina na majestade, no poder e na força do Senhor. E ele apacenta o rebanho, que é a sua igreja, na força do Senhor. Amém? E o verso ainda diz que eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. Então, como eu falei anteriormente, o povo hebreu é um povo que surgiu num contexto de escravidão, e após ter sido liberto e ter se estabelecido na terra, eles novamente desviaram-se do Senhor. Israel foi oprimida pelos assírios, Judá pela Babilônia. Então, se a gente parar para pensar, esse tema de habitação, talvez para nós não faça tanto sentido. Não tenha o peso, o significado que tinha para o povo de Israel. Vocês entendem que a desobediência deles fazia com que
eles não tivessem essa habitação perene, segura, constante, constantemente eles eram afligidos por outros povos. Eles tiveram diversas guerras, tiveram invasões, exílios, escravidão. Então esse tema da habitação era muito caro para aquele povo. Se a gente parar para pensar nos nossos dias, a habitação é um direito humano fundamental, independente do lugar que você estiver no mundo, apesar de a gente saber que isso não acontece. Definitivamente isso não é cumprido à risca. Ter um lugar decente para morar, para se abrigar da chuva, essa chuvarada que está caindo, que Deus está dando para essa cidade, proteger do frio de Curitiba, das tempestades, dos ventos. A habitação, ela é uma bênção. Mas esse texto ele não fala necessariamente desse tipo de habitação. Se a gente parar para pensar o que esse texto está falando sobre essa habitação segura, nós precisamos olhar para o Cristo que viria, para o Messias, porque o Cristo é o lugar da nossa habitação. Ele é a rocha firme onde a sua igreja está sendo edificada. Onde nós estamos sendo construídos como pedras, juntos, edifício de Cristo, a habitação do seu Espírito, irmãos. Então, nada pode abalar a igreja de Cristo. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Então, nós temos sim hoje uma habitação segura, um lugar, um rochedo firme, onde nós estamos sendo construídos. Apesar das nossas inconstâncias, dos nossos tropicões, do nosso desânimo, da nossa falta de devoção, falta de amor pelo Senhor, há um que é firme, e se a nossa vida estiver sendo erigida, estiver sendo erguida nele, as coisas vão dar certo. Porque junto das nossas oscilações, das nossas fraquezas e desânimos, a gente não vai desistir. Porque a gente vai olhar e vai pensar, o teu trono, Deus, permanece para todo sempre, o Senhor é firme, o Senhor não muda, o Senhor é firme, eu posso olhar para ti, eu posso me agarrar no Senhor, estou sendo construído em ti, minha morada é o Senhor, nossa rocha firme. E eu faço uma pergunta para vocês, meu irmão, onde a nossa vida está sendo construída? Pensando sobre a habitação, pensando sobre a rocha firme que é Cristo. Onde a nossa vida está sendo construída? Chegará um momento em que todas as coisas serão abaladas, todos os reinos, todos os ideais, todas as coisas sem exceção. Apenas aquilo que foi construído em Cristo vai resistir. Apenas aquilo que foi construído em Cristo vai ter sequência, não será destruído. Será que a gente está tendo o aval de Cristo, o positivo dele para as coisas que a gente tem investido na nossa vida, para as coisas que a gente está construindo? Ou será que a gente está gastando a nossa vida com palha, com feno, com madeira, com coisa que o fogo vai vir e vai consumir por completo? Pensa que desgraça vivermos aqui 60, 70 anos construindo um monte de coisa que não vai nos acompanhar para a eternidade, que não vai fazer sentido nenhum, que o fogo vai consumir. Nós temos vivido para Cristo, nós temos construído nossa vida nele, meus irmãos. Então a mensagem pode ser dura, pode ser indigesta. É Natal, Bruno, eu queria uns musiquinha bonitinha, umas rena, trenó, um Papai Noel. Mas esse período assim, de Natal, ele deve nos fazer pensar que como Cristo nasceu, um simples judeuzinho numa estrebaria simples. Meu, aquele lugar devia feder, cara. Tinha um monte de animal lá. Faz ideia disso? O rei dos reis, criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, se submeteu a tal negócio. Nascer no meio de uns bichos, cara. A gente mora em apartamento, não sente cheiro de nada, mas você vai numa chácara, você já sente aquele cheiro lá que você não gosta. Tem gente que gosta, né? Cheiro de sítio, cheiro de chácara. Pensa que loucura. Pensa que loucura, cara. Deus, criador, sustentador de tudo, se submeter a tal situação. Um bebezinho nascido num lugar simples, no meio de um monte de animal. O Natal nos remete a isso, mas também a gente precisa lembrar que da mesma forma como ele veio, ele ressuscitou, ele vai voltar, meus irmãos. Ele vai voltar e aquilo que nós estamos construindo, aquilo que a gente está gastando na nossa vida, talvez não fique de pé. Então hoje a gente tem a oportunidade de pensar, de refletir, de clamar misericórdia para Deus e pensar onde que eu estou construindo a minha vida. O Senhor é rei, o Senhor é digno de toda a minha devoção, de toda a minha obediência, de toda a minha, meu Deus, de toda a minha adoração, de toda a minha vida. Ele pagou um preço altíssimo para nos ter. Então a gente não deve, não pode de maneira nenhuma ignorar esse fato e viver a nossa vida de qualquer maneira, como quem não tem um rei, como quem não tem alguém a quem prestar culto, como quem não tem uma habitação segura para morar. Cristo é rei. E por fim ele diz, Miqueias, que ele será a nossa paz. Meus irmãos, o fato de Jesus ser rei deveria nos fazer tremer.
Porém, esse mesmo Jesus também é o nosso sumo sacerdote que se compadece de nós. Então, a vida cristã é cheia de situações difíceis, desafios difíceis. Como eu falei muito das nossas oscilações, né? A gente tenta, a gente persevera, e aí a gente falha, e a gente cai, a gente é tentado desanimar, mas a gente sempre precisa olhar para o nosso Cristo como nosso sumo sacerdote, que apesar de ter encarnado e não ter tido pecado nenhum, ele se compadece das nossas dores, porque ele foi tentado nas mesmas coisas que nós somos tentados diariamente. Você acha que não bateu uma preguiça lá de ele orar? De ele falar com o pai dele? Não era uma parada Marvel, assim. De fato ele encarnou, de fato ele sofreu dores, de fato ele teve privações. Enfermidades comuns, como a confissão de fé de Westminster diz. Então, diante dos desafios, das desavenças, das tristezas da vida, nós não apenas podemos, como devemos, nos prostrar diante dele e falar: você sabe o que eu estou passando, porque você encarnou de fato, e ele está num corpo encarnado, mas glorificado para todos sempre, pensa. Ele adotou, ele entrou num corpo e ele vai acompanhar isso para todos sempre. Jesus é um Deus encarnado para todos sempre. Ele é o nosso sumo sacerdote que se compadece de nós. Isso é o que faz nós termos paz no nosso coração. A gente vai sempre tentar, a gente vai sempre perseverar, mas o nosso amor nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser suficiente, a nossa devoção nunca vai ser ideal, nunca vai ser completa. Ele se compadece de nós, ele é o nosso rei, ele é o nosso salvador. Amém? Ele ofereceu um sacrifício perfeito e suficiente pela nossa culpa, pelas nossas transgressões, os nossos pecados. Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 1, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, não tem coisa melhor do que você parar alguns segundos, uns minutos na sua vida, na sua rotina, respirar e pensar: está tudo bem entre o meu coração e Deus, sabe? Não tem acusação, não tem mente. E se tem, aquilo não te pertence, você manda o capeta correr e a paz invade o teu ser novamente. Mesmo que você não tenha a vida que você queria ter, a grana que você queria ter, o tanto, você ora pouco, você lê pouco a Bíblia. Você entende que essas coisas não nos fazem aceitáveis diante de Deus? Não tem nada melhor do que a paz interior que é comunicada pelo Espírito, de descansar, respirar fundo e pensar: eu sou amado por Deus por causa de Cristo, sabe? E essas coisas, elas nos motivam a nos doarmos mais, a andarmos mais uma milha, a nos entregarmos mais, a assumirmos compromissos maiores com o nosso Deus, com os nossos irmãos. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Existe apenas um caminho para ter paz com Deus. E eu tenho certeza que isso aqui não é apenas saúde, vida para a nossa alma, para o nosso coração, mas para o nosso corpo também. A falta de paz tem assolado muitos e tem se manifestado de tudo que é forma na nossa vida. Tem um caminho, e um único caminho para a paz com Deus, que é através de Jesus Cristo. Nós devemos confiar toda a nossa vida a Ele. Confiar que Deus nos ama por causa do sacrifício de Cristo. Amém, irmãos? Cristo será a nossa paz. Essa é a reflexão natalina que eu queria deixar para vocês. Queria convidar vocês para ficarem de pé, para a gente orar. Final de ano, todo mundo cansado, exausto. Não é diferente comigo. Mas a gente pode descansar na verdade de que Deus é a nossa paz. E, enfim, vamos orar. Senhor, obrigado por nos reunir aqui como teu povo, como tua igreja, que o Senhor comprou com alto preço, Deus, com o sangue precioso do Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos lembra nessa noite de que o Senhor é rei sobre tudo. O Senhor é rei sobre tudo. Nada foge do teu domínio, nada foge do teu controle, Jesus. Por mais difícil que possa estar a vida, o mundo, as coisas aí fora, o Senhor continua firme no teu trono, que é inabalável, no teu trono que não muda. E ao mesmo tempo extremamente acessível. O Senhor é extremamente acessível, é o Deus conosco, é o Deus Emanuel, a quem nós podemos e devemos recorrer no tempo de aflição, no tempo de angústia, para clamar por misericórdia. Então oro por mim e por todos os meus irmãos, todos aqui, errantes, inconstantes, Deus, que caem frequentemente nos mesmos erros, que entristecem o teu espírito com tanta frequência. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Não nos deixe esquecer que nós temos um rei. Nós temos um rei que comprou toda a nossa vida, que tem a nossa vida por direito, que recebeu as nossas vidas por herança. Não nos deixe esquecer disso.
mas nos alegra e nos vivifica com a esperança de que nos foi dado um Cristo para morrer por nós, para nos ligar de volta ao Pai, para nos reconciliar, nos justificar, nos santificar, nos glorificar. Comunica essa verdade, essa esperança a todos os corações nessa noite, Pai. Em especial por esse momento que nós vamos participar da mesa do Senhor, Pai. Não há ninguém aqui que é digno, Jesus. Ninguém está apto, ninguém consegue por si mesmo, pelos seus próprios esforços, pela sua própria vida, se apresentar digno diante da mesa do Senhor, Pai. Mas o convite é para essas pessoas mesmo, que têm a consciência de que não são aptos, de que não são adequados para participar desse momento, Pai. Cala toda acusação na nossa mente em nome de Jesus, Pai. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, Pai. E se há alguém, Deus, que tem sofrido com acusações, Pai, com falta de paz na mente, eu peço que o Teu Espírito invada essa mente, invada esse coração, Pai, e fortaleça a verdade de que há salvação em Cristo, de que há paz com Deus por meio do sacrifício de Cristo. Nos ajuda a crer em Cristo, nos ajuda a crer, a confiar nele, e dá paz para cada coração aqui nessa noite, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.